bem-vindos a mais uma palestra sobre software livre. Eu gostaria de agradecer a presença do Marco Aurélio Gerosa aqui. Vai falar para a gente sobre como tirar proveito ou como estimular o desenvolvimento de software livre, estudos que eles têm feito. Ele é professor da USP e também com afiliação na Northern Arizona University. Então, muito obrigado de novo pela presença. Obrigado, Rodolfo. Primeiro, um prazer estar aqui falando um pouco sobre esse assunto que a gente está pesquisando lá. Como o Rodolfo falou, sou professor lá do USP, lá em São Paulo, e a partir do ano que vem vou estar lá na Northern Arizona University, nos Estados Unidos. Então, gostaria de começar essa conversa com essa novidade, que apesar de não ser uma novidade tão grande, é algo curioso. As companhias estão abrindo o código-fonte delas, mesmo companhias que eram conhecidas por tradicionalmente ter código fechado, como por exemplo a Microsoft, hoje elas abrem o código-fonte. Meio que começou com a ideia de dar suporte a software livre na plataforma de nuvem. Então a Microsoft tem lá o Azure e por demandas do mercado, o mercado queria rodar MySQL, queria rodar Linux, queria rodar Apache, então a plataforma de Microsoft teve que dar suporte, teve que usar esses software livres. E não só isso, para poder construir a própria plataforma, em vez de construir tudo usando código do zero, aproveitou-se muita coisa de software livre, como por exemplo o Hadoop. Então a plataforma de nuvem da Microsoft usa pesadamente esse software livre. Então a Microsoft passou a dar suporte, a oferecer software livre na plataforma de nuvem dela, passou a usar software livre, e aí a sequência natural é contribuir para software livre. Então, curiosamente, a gente vê a Microsoft em 2012 estava entre os 5 top contribuidores para o kernel do Linux. Por quê? Porque ela tinha interesse em desenvolver o Linux. Não, ela tinha interesse em adaptar o Linux para as necessidades que ela tinha na plataforma de nuvem dela. Assim como o Hadoop. Então, hoje, vários dos committers do projeto Hadoop são da Microsoft. Inclusive, o chairman do projeto Hadoop é da Microsoft. Não só isso, acho que todo mundo conhece o Apache, a Apache Software Foundation. Tem vários projetos que são usados extensivamente aí em várias aplicações. Hoje o presidente da Apache Software Foundation é um funcionário da Microsoft. Então, lá do escritório de Redmond, ele coordena a fundação. E para uma empresa que era vista como antagônica à ideia de software livre, isso é bastante curioso. Então ela passou a ser um grande contribuidor de software livre. Então tem dezenas de projetos de software livre onde funcionários pagos pela Microsoft contribuem código. E aí qual é o próximo passo depois de contribuir código para software livre? É passar a abrir os próprios códigos. Então a gente vê aí a Microsoft fazendo propaganda, que ela é committed, ela é comprometida com o software livre, vê vários repositórios abertos, 1771 repositórios, e projetos relevantes, como por exemplo o próprio .NET, que é a plataforma de desenvolvimento da Microsoft. Eles abriram o código-fonte. Em questão de uma semana que eles abriram o código-fonte, já tinha gente portando o .NET de forma nativa para Linux e depois retornando isso, fazendo um pull request para o projeto. Então a gente vê aí a comunidade, quando as empresas abrem o código-fonte, desenvolvendo adaptações e devolvendo. Recentemente, a Microsoft comprou uma plataforma de desenvolvimento de aplicativos móveis, chamada Xamarin, e também abriu o código-fonte dela. E não é só exclusivo da Microsoft, esse fenômeno. A gente vê isso também com o Google. O Google também tem vários projetos que ele abre o código-fonte. Inclusive, recentemente, a própria plataforma de inteligência artificial, de machine learning, que era tido como uns grandes diferenciais do Google, onde eles investiram muito esforço de pesquisa. Hoje eles abriram como open source. Facebook, também vários repositórios abertos. Apple, também, que é outra que era vista como sinônimo de código proprietário, tudo fechado. Eles abriram Swift, que é a linguagem de programação
para desenvolvimento móvel. Também em dezembro do ano passado, a Apple anunciou que estava abrindo o código da plataforma. E não só isso, várias outras. A própria AMD, você tem a Fujitsu, o próprio governo inglês, uma divisão da inteligência e segurança, abriu o código-fonte também de sistemas que eles desenvolvem. E aí vem essa pergunta, né? Por que eles estão abrindo o código-fonte? Então hoje o open source não é mais sinônimo daquelas comunidades de hackers que se reúnem, de pessoas que adoram programação e fazem projetos. Hoje as empresas estão muito presentes em software livre. A primeira coisa é tirar vantagem desse cenário onde você tem uma multidão, você tem diversos, milhares de potenciais contribuidores, né? Então é a história do long tail. Em vez de você ter poucos contribuidores contribuindo muito código, você também pode ter muitos contribuidores contribuindo pouco código. Você gera o mesmo volume de contribuição. Então, esse é um dos objetivos. Esse aqui é curioso, é a capa da revista Time. A Time, todo ano, ela divulga a pessoa do ano. Eles escolhem a celebridade que mais gerou influência na humanidade. E aí, em 2006, eles colocaram você, né? Justamente a ideia que o indivíduo, hoje não desconhecido, consegue fazer contribuições que geram uma Wikipedia, que geram um projeto de software livre. Então, pequenas contribuições que, no volume, geram produtos cuja uma única empresa, um único indivíduo não consegue. E isso que está determinando os rumos hoje da sociedade, né? Isso tem uma influência muito maior do que um único indivíduo. É uma colaboração numa escala que a gente nunca viu antes. E aí eu achei curiosa essa estatística apresentada no Summit da Sun, onde a pessoa coloca aqui que para construir o projeto da Wikipedia demandou 100 milhões de horas de pensamento humano, né? E só o pessoal assistindo televisão nos Estados Unidos cada ano daria para fazer 2.000 projetos da Wikipedia por ano. Então, só para ter uma ideia do potencial latente que tem a colaboração das massas. Então, as empresas estão de olho nisso, querendo agregar essas pequenas contribuições individuais que são capazes de gerar contribuições muito volumosas. Tem a famosa lei de Linus, que é uma quantidade suficiente de óleos, todos os bugs são rasos, né? Consegue ficar muito mais aparente, você tem muito mais gente olhando todas as partes do código ao mesmo tempo, então você consegue ver coisas que a sua equipe de especialistas não consegue. Um fenômeno muito discutido hoje, bastante interessante, essa ideia do Open Innovation, né? Porque chega um ponto que a empresa ela tem dificuldade de inovar, porque são sempre aquelas mesmas pessoas, aqueles mesmos especialistas, e começa a ficar muito repetitivo e a empresa perde o passo do que precisa ser feito. A ideia de open source também é um pouco entrar nessa onda. Olha, a gente não quer determinar o rumo desse software sozinho. Vamos discutir isso em comunidade, vamos receber ideias de tudo quanto é canto, ideia dos próprios usuários, dos desenvolvedores, e a ideia é fazer a inovação do software de forma aberta, contando com a própria comunidade. Obviamente, a heterogeneidade conta muito, né? Então, num esquema de cloud computing e de múltiplos dispositivos, né? De múltiplos tamanhos, múltiplos sistemas operacionais, e hoje o seu software tem que rodar em todos eles. Isso se torna também fundamental ter mãos suficientes para adaptar o seu software para um dispositivo super específico, né? Porque a gente sabe que tudo bem, mas você tem Android e você tem Apple, então não são tantos assim, mas você tem N versões de Android que rodam em N dispositivos e N fabricantes fazem versões personalizadas. Então tem o Android da Samsung, tem o Android da LG, e isso gera uma multiplicidade de cenários que é impossível você conseguir fazer teste e prever todos eles quando você desenvolve o software. De forma aberta, o fabricante ou o usuário ou o desenvolvedor daquela plataforma pode também fazer adaptação. Então esse é um cenário bastante comum do tipo de pull request que voltam para esses projetos. Esquema de microserviços, que hoje também é bastante frequente, também privilegia essa questão da abertura
de código-fonte. Tá? E aí, voltando para a questão fundamental, que é essa colaboração das massas, dá para ver aqui alguns exemplos de projetos. Então, por exemplo, o OpenStack, se você for pegar o tamanho da comunidade, dá 17 mil membros nessa comunidade, onde 4.5 mil são contribuidores de código. Então, só nos últimos 12 meses, 2.1 mil desenvolvedores contribuindo código para o OpenStack, que é algo que seria uma empresa. Vou contratar essa quantidade de desenvolvedores para contribuir. Teria muita dificuldade. Dá para ver o volume de discussão, 38 mil mensagens. O Firefox, se pegar todo o projeto Firefox, são 13.5 milhões de linhas de código, programado em 37 diferentes linguagens de programação, e para isso, 4 mil contribuidores, né? 1.000 só nos últimos 12 meses. E o próprio Swift aí também, que abriu o código recentemente, teve um pico aí também de desenvolvedores contribuindo o código. A gente vê isso principalmente nessas plataformas de social coding, como o próprio GitHub, onde o diferencial dela é justamente falar, olha, desenvolvimento de software não é algo que pode ser visto mais numa escala pequena, num indivíduo ou num pequeno grupo. É uma escala global. Então, é uma plataforma que nasceu com esse intuito de dar suporte em colaboração em massa, né, que eles chamaram de social coding, onde não tem mais o conceito de equipe, é uma coisa diluída, né? Você tem os desenvolvedores-chave e uma série de desenvolvedores que são próximos, que são mais periféricos ou que são casuais, que vão lá, fazem uma contribuição e vai embora. Né? E é bastante curioso o sucesso do GitHub, que mostra como esse modelo veio para substituir os outros, né, pela quantidade de usuários. Então é bastante curioso que um ambiente de desenvolvimento de software com 14 milhões de usuários, né, e em termos de número de acessos, é o 56º mais acessado no mundo. Então, se você comparar também com outros sites de outras áreas, é bastante representativo. Né? E o fenômeno é tão forte que a gente vê as próprias empresas que tinham outros forges, outros repositórios, migrando para o GitHub. Então, por exemplo, o Google tinha o Google Code, onde ela hospedava não só os projetos dela, mas era uma plataforma aberta, onde qualquer pessoa podia hospedar o código-fonte ali, no caso usava SVN, e depois a Google fechou, deixou só o read-only, a plataforma, e agora recentemente terminou de vez, não é nem mais acessível. Quando você entra lá, dá uma mensagem dizendo, ó, a plataforma foi fechada, não tem mais acesso. E a própria Google passou a ter um perfil no GitHub e disponibilizar os próprios códigos-fontes abertos no GitHub. A Microsoft também tem o Codeplex, que é uma plataforma para hospedar código-fonte aberto, mas a própria Microsoft também usa o GitHub, né, curiosamente. E aí você vê, se a própria Microsoft, que é dona do repositório, não usa, né, usa o GitHub, então é porque o que ela está buscando no GitHub? Provavelmente não é funcionalidade. As funcionalidades que ela quiser, ela poderia implementar aqui. Ela busca comunidade. Né? A comunidade está aqui, a comunidade está no GitHub. Então ela abre o código-fonte dela nesse cenário, justamente para que as pessoas possam acessar, contribuir, ter acesso e localizar o código delas. Então hoje, de fato, o GitHub se tornou a plataforma para desenvolvimento colaborativo. É onde a massa de desenvolvimento, a multidão de desenvolvimento se encontra hoje. A gente até fez um estudo recente, publicado no ICSM desse ano, que vai ser semana que vem, sobre como essa migração para o GitHub impacta a colaboração nos projetos. A gente vê que depois que migra para o GitHub, isso tem um salto. Vou mostrar um slide mais para frente. Então, legal, as empresas viram, olha, vale a pena ir para open source, vale a pena abrir o código, porque a gente vai entrar no ambiente social, vai receber, a comunidade vai nos receber de braços abertos, vamos receber
milhares de contribuições. Porém, não é tão simples assim, né? Depois que abre o código, ainda tem que atrair e receber esses novatos no projeto. Só que, quando um novato chega num projeto, a coisa não é tão trivial, não é tão fácil cair num projeto e sair contribuindo. Não é igual ao Wikipedia, que você cai numa página qualquer de texto lá e consegue fazer uma edição, né? Ah, aqui está incompleta essa informação, deixa eu melhorar. Ou encontrei um bug, que é uma informação errada, deixa eu corrigir ali. Isso, o ramp-up, né, até a pessoa conseguir fazer uma contribuição para a Wikipedia é rapidinho, é muito baixo. Para um projeto de software livre não é tão trivial, acho que todo mundo aqui dá para ter uma noção dessa. Entrar num projeto de 13,5 milhões de linhas de código como o Mozilla e conseguir fazer aquela contribuição não é algo que você faz em meia hora, né? E a gente começou a entrevistar alguns novatos, as pessoas que estavam tentando contribuir para um projeto de software livre pela primeira vez. E encontrou todos os tipos de problemas. Então as pessoas falando que não tem noção de por onde começam, falando que estavam se sentindo perdidas, que achavam que o processo era confuso, que as informações estavam dispersas, que o código não estava bem documentado, faltavam comentários no código, né? E não sabia quais eram os passos que elas tinham que seguir, né? Então a gente fez isso, foi publicado no CSCW do ano passado. Num estudo de caso, a gente pegou o projeto Hadoop, a gente viu que tinha 82% de dropouts, ou seja, 82% das pessoas que tentavam contribuir depois desistiam, nunca mais. A gente via uma mensagem dessa pessoa na lista de discussão, muitas vezes falando: oi pessoal, estou aqui, eu quero ajudar, o que eu posso fazer? E depois aquela pessoa o código daquela pessoa nunca chegava no repositório, né? E aí a gente rodou surveys, tentou identificar quem são essas pessoas para ver algumas das causas de por que aquelas pessoas desistiam no meio do caminho, mas esse percentual é bastante relevante, né? Então você está falando do Hadoop, que é uma plataforma bastante utilizada, provavelmente muita gente queria contribuir, quem quer contribuir para o Hadoop provavelmente também não é uma pessoa qualquer, né? Primeiro a pessoa tem que conhecer o Hadoop, que já elimina aí boa parte dos novatos em desenvolvimento, mas chegava lá e não conseguia fazer essa contribuição. A gente fez um outro estudo recente, pegando os projetos mais populares do GitHub e vendo qual era o percentual desses que a gente chamou de casual contributors, que são os contribuidores casuais, que na nossa definição é aquele que fazia uma única contribuição, né? Até pode alargar isso, umas 2 contribuições ou contribuições esporádicas, mas a gente tentou ser conservativo aí, conservador, para ver qual era o percentual disso. E 49% dos contribuidores dos projetos, em média, se enquadravam nessa categoria. Só faziam uma única contribuição, né? Então, praticamente metade dos desenvolvedores daquele projeto, de quem já contribuiu para o projeto, foi uma única contribuição, né? Foi bastante curioso. Mas, por outro lado, apesar de metade ser contribuidor casual, eles são responsáveis só por 2% do código do projeto. Ou seja, o projeto ainda, os mais populares ainda continuam, 98% deles sendo desenvolvido por contribuidores mais frequentes, com 2 ou mais contribuições, né? Mas, de qualquer maneira, isso aqui a gente achou um tanto intrigante. Se a gente conseguir, alguém que já conseguiu fazer uma primeira contribuição, ou seja, já passou aquela curva de aprendizado, dos problemas iniciais, por que essa pessoa não volta, né? Se fosse mais fácil, essa pessoa fazia uma segunda contribuição. Só uma dúvida, nessas contribuições você está contando só commits realmente integrados, ou, por exemplo, a abertura de uma pull request foi fechada, ou um bug report? Porque eu acho que o GitHub conta essas coisas como contribuições também. A metodologia que vocês usam é só commits integrados? Só commits integrados, se eu não me engano. Eu acho que daria talvez uma diferença. Mas quando faz o pull request ele é aceito, aí ele acaba sendo integrado, né? Quando ele é aceito sim, só que o GitHub ele conta como contribuição mesmo se o pull request no fim foi só fechado e não merged.
Porque a gente queria ver quanto que entrou no projeto de fato, né? O quanto que foi de fato incorporado no main trunk, digamos assim. Então deve ser só comidas. Tá. E aí surge essa dúvida: como dar suporte para esses novatos? Que as empresas hoje buscam eles, as comunidades também, principalmente comunidades cujo trabalho é feito por voluntários, também precisam de novatos. E como melhorar a vida deles, né? Então a gente começou essa pesquisa com esse intuito. E nosso objetivo é entender esse processo de entrada de novatos nas comunidades e projetar e avaliar ferramentas e processos para dar suporte para isso. Ou seja, é um problema de natureza sociotécnica. Então, a gente divide isso nesses 3 passos: entender, desenvolver e avaliar. Então vamos para o primeiro passo, seria entender. Mas não é um entendimento à la engenharia de software tradicional no sentido de levantamento de requisitos. Vamos fazer um estudo científico para entender e modelar cientificamente esse problema e esse cenário. Então a ideia foi realizar uma revisão sistemática para começar, onde a gente buscou responder essa questão de pesquisa, quais são as barreiras que atrapalham a entrada de novatos em projetos de software livre. A gente queria ver o que a literatura já reportou com relação a este problema. Então a gente fez uma busca sistemática, então aqui as palavras-chave que a gente adotou, nessas várias bases de artigos científicos, e fez de forma sistemática, com critérios de inclusão, exclusão, replicável, etc. E chegou em 291 papers potenciais, que depois de uma leitura cuidadosa, a gente ficou apenas com 20 artigos que realmente reportavam barreiras que os novatos enfrentam. E a gente fez isso, aplicou uma técnica de análise qualitativa chamada Grounded Theory, que é a codificação da informação que está ali para fazer emergir uma teoria, ou seja, algo que explique aquele fenômeno. Nosso objetivo ali era um levantamento de barreiras, então a gente aplicou isso para criar essa taxonomia. Então foi categorizando as barreiras que foram reportadas nesses 20 artigos e gerou esse modelo aqui, que divide as contribuições em 5 categorias principais e várias subcategorias. Então, nesse levantamento da literatura, o que ganha aqui são os estudos relacionados à interação social. Então, tem muita gente olhando para os problemas de interação que um novato tem quando entra numa comunidade, como, por exemplo, falta de resposta, ou uma resposta inapropriada, ou não receber essa resposta, né? Outras barreiras identificadas foram problemas técnicos, com 6 artigos, 2 barreiras identificadas, documentação, conhecimento prévio do novato e encontrar uma maneira para começar, né? Então tinha ali 5 estudos que estavam reportando barreiras ligadas a isso. Os novatos não sabem como começar. Mas a gente resolveu complementar esse estudo da literatura, porque a gente sabe que não dá para olhar a relevância de uma barreira com base no número de estudos que foram feitos para ela, porque tem N outros fatores que influenciam os pesquisadores escolhendo determinado assunto para pesquisa. A gente fez também um estudo empírico nós mesmos, em colaboração com a Universidade da Califórnia em Irvine. A gente entrevistou uma série de participantes de comunidades de software livre, 36 no total, que abrangem 14 projetos. A gente buscou entrevistar os desenvolvedores-chave daquele projeto, os mantenedores, novatos que foram bem-sucedidos, ou seja, que passaram por essa fase e entraram no projeto, novatos que estavam tentando entrar no projeto e novatos que desistiram, né? Também a gente identificou na lista de discussão e convidou eles para entrevistar. E a pergunta básica dessa entrevista é: quais são as barreiras que eles enfrentaram quando tentaram entrar naquele projeto? Ou, no caso, para o desenvolvedor-chave, a gente perguntou quais são as barreiras que os novatos enfrentam, não quais ele enfrentou, porque muitas vezes era o founder, né, o criador do projeto,
ou já faz muito tempo que ele entrou, já não lembraria mais, mas tem uma visão do processo como um todo. Então a gente entrevistou essa série de participantes, rodou um survey, mandou uma pergunta na lista de discussão desses projetos, para 9 projetos, recebemos 24 respostas, e fizemos observação em 2 cursos, onde os alunos desses cursos deveriam contribuir para software livre. Um na USP e um numa universidade do Paraná. E aí a gente observou quais eram os problemas que os alunos estavam enfrentando nas comunidades que eles escolheram para contribuir. E fomos catalogando essas barreiras, também analisando usando Grounded Theory, que é esse método que veio das ciências sociais, e chegamos também num modelo de barreiras. Tá? Depois a gente juntou isso tudo, a gente juntou o que a gente observou dos estudantes com o questionário, gerou um modelo preliminar, depois juntou com o que a gente observou na entrevista aprofundada, juntou num outro modelo preliminar e depois juntou com o modelo da literatura para fazer um modelo unificado que explica as barreiras que um novato enfrenta. Então, no total, a gente encontrou 64 barreiras diferentes que foram agrupadas aí nessas categorias principais, 6 grandes categorias aqui, tá? Que é o que está reportado nesse paper aqui do CSCW. E aí vem a pergunta para vocês, qual que é vocês acham que é a barreira mais frequentemente reportada? O que vocês acham? Interação? Não. Não saber qual projeto começar. Não, na verdade a gente não olhou a questão de escolher um projeto, a gente pegou novatos que já tinham escolhido, ou seja, a gente não olhou para atratividade. A gente olhou, o cara escolheu, quer contribuir ali a gente começa a ver as barreiras. Mas poderia ser, por exemplo, saber a tarefa para começar. Essa foi a segunda, mais frequente. O novato chega no projeto e não sabe ver lá a lista de bugs ou a lista de issues, não sabe qual escolher. Medo de fazer uma coisa errada? Não. Falta de um monitor no projeto? Não. É difícil de adivinhar, mas ela foi esmagadoramente mais frequente, foi montar o setup do ambiente. Esse foi o mais frustrante para os novatos e o mais frequente. Em todos os projetos apareceu. E foi curioso porque os novatos reclamam muito disso e os desenvolvedores core não estão muito cientes deste problema. E é um problema relativamente fácil de resolver, né? Basta dar uma máquina virtual para o cara, ou um ambiente na nuvem, né? Ou no mínimo um tutorial passo a passo. Mas a gente encontrou muitos casos de novatos falando, não, fiquei aqui 2 meses para conseguir fazer o código compilar na minha máquina. Porque sempre faltava uma dependência, uma configuração, uma versão de software, não sei o quê, e aí o pessoal não me respondia. E é tão frustrante, por isso a gente colocou como a mais relevante, porque o cara quer contribuir. Tudo que ele está fazendo para fazer o setup do ambiente, ele não considera como ainda parte da contribuição. Né? Então, para ele está perdendo tempo ali para começar a fazer o que ele realmente queria, que é começar a desenvolver o código. E muitos acabaram até desistindo por conta disso. Né? Então a gente fez esse levantamento aqui, e como é um estudo qualitativo, né, então a gente junta a quantidade com a interpretação do impacto que cada barreira daquela causa e faz essa descrição rica de quais são esses problemas a serem tratados. Então nesse modelo aqui a gente tem inclusive de onde que veio aquela barreira, se veio da literatura, se veio das entrevistas, do survey, da observação, em quantos projetos apareceram a barreira, para ver se era uma coisa muito específica de um dos projetos ou é uma coisa generalizada. Então tinha muitos aqui que apareceram em 5 projetos, em 6 projetos, um único projeto. Então dá uma ideia aí do cenário atual. Depois disso a gente foi para etapa de desenvolvedor, né? Como a gente é engenheiro, engenheiro de computação, lá formei junto com o Rodolfo, na verdade um pouco depois, a gente sempre quer desenvolver coisas para resolver problemas, né? Então vamos desenvolver um software para melhorar a vida dessas pessoas. Então a gente propôs esse portal, o Floss Coach,
que é um portal para ajudar esses novatos. E a ideia é que é um portal que ele é embasado nesse estudo empírico. Ou seja, as categorias principais aqui que a gente identificou lá naquele modelo se transformaram em abas, e dentro de cada aba dessa a gente tenta colocar informações que ajudem a mitigar cada uma dessas barreiras aqui. Então, por exemplo, nos problemas técnicos tem o setup do ambiente local, e isso vai estar aqui dentro de Technical Issues, vai ter um item lá que é como montar o ambiente local. E a gente queria justamente ver se a gente organizar a informação seguindo esse modelo que a gente construiu, fundamentado nos dados empíricos, será que só isso já ajuda a vida dos novatos? Então a gente desenvolveu esse portal. Nosso intuito era dar esse awareness, né, essa percepção novato do que está acontecendo, porque a pessoa quando cai de paraquedas num projeto não conhece nada, não sabe quem são as pessoas, onde está o quê. Então a ideia foi usar esse conceito da literatura de CSCW para melhorar a vida do novato. E nossa ideia foi, ok, a gente quer ver só se a organização da informação já ajuda. Não vamos produzir nada que não exista. Então o que a gente fez foi pegar informações que os próprios projetos já tinham, né? Então, por exemplo, um tutorial aqui, ou uma mensagem de uma lista de discussão, porque, por exemplo, alguém já perguntou como que monta um ambiente, e alguém já respondeu isso na lista. Então, se a gente encontrava isso, a gente colocava lá. Né? Não só dentro do próprio projeto, por exemplo, tem o Open Hub, que é um site que minera dados dos projetos de software livre e mostra uma série de estatísticas, como, por exemplo, tamanho do código-fonte, número de desenvolvedores, nível de atividade, linguagens de programação utilizadas. A gente pegou essas informações que estavam no Open Hub, pegou as informações que já estavam no projeto e mapeou nesse portal, no sentido de tentar resolver aquelas barreiras. Né? E implantou isso em alguns projetos. E aí vem a terceira etapa. Tudo bem, desenvolvemos o software, a gente acha que ficou bem legal, mas vamos agora avaliar para ver se de fato ele está resolvendo o problema. Então a gente pegou nossos alunos de graduação que estavam fazendo disciplina de engenharia de software, que potencialmente são contribuidores de software livre, ou seja, já têm um conhecimento básico de computação e poderiam entrar num projeto, e colocou eles para desenvolver, né, na verdade já fazia parte da disciplina, ter essa atividade de contribuir para projeto de software livre, mas a gente fez o teste AB. Né? Metade dos alunos fez a tarefa tradicional, que é entrar no projeto e fazer a contribuição, só que dessa vez a gente restringiu quais projetos, porque a gente queria justamente poder comparar, e a outra metade usou o Floss Code. Então recebeu uma senha individual, só eles tinham acesso, para que eles podiam consultar o Floss Code. Então a gente falou assim, olha, tem essa ferramenta aqui que pode te ajudar na tarefa. Então usa aí se você quiser. E aí depois a gente queria ver as diferenças entre o grupo experimental e o grupo de controle. Tá? E a gente usou para isso 3 técnicas. A técnica de diários, a técnica de survey, aqui em 2 surveys diferentes. Esse aqui, o Technology Acceptance Model, que é um survey padronizado da literatura, que já é utilizado em centenas de artigos, que é um survey que visa avaliar o quanto que o usuário aderiu àquela ferramenta. Se o usuário considera a ferramenta fácil, se considera útil, e se o usuário usaria ela de novo numa situação futura, com um problema parecido. E o Self-Efficacy, que é um questionário também baseado na literatura de psicologia, que avalia o quanto que a pessoa se sente confiante em realizar a tarefa. Então a gente pergunta isso antes e pergunta depois, que ela terminou a tarefa. Tá? E a gente avalia a diferença. Os diários, a gente fez também uma análise qualitativa, usando também procedimentos de Grounded Theory. E a gente queria ver quais eram as barreiras que eles enfrentavam, né, para entender justamente o processo. Então, toda vez que o aluno ia fazer alguma coisa da tarefa, ele abria lá um Google Doc compartilhado com a gente
e falava, hoje é dia tal do tal, eu vou tentar escolher uma tarefa. Vou primeiro no Issue Tracker. Aí ele colocava, olha, fui lá no Issue Tracker, a informação é bem confusa, né? Eu não consegui entender os títulos, tive que ficar clicando para entender as descrições. E aí a gente monitorava isso e colocava comentários perguntando, mas e aí, o que você fez? E quanto tempo você demorou nisso? Então a gente era uma espécie de um diálogo assíncrono com os participantes, de modo a entender de uma forma rica todo o caminho utilizado, né? E aí viu quando as pessoas usavam a ferramenta e como que elas usavam. E o feedback, né? Falava, foi excelente, eu sempre usei ela, me ajudou muito. Então a gente viu muito feedback positivo. E a gente, curiosamente, viu menos barreiras contando nesses diários do que no grupo de controle. E não viu nenhuma barreira nova que a gente já não tivesse catalogado antes. No survey, a gente viu, só para vocês entenderem que é o resultado do Self-Efficacy, que é aquele que compara o antes e o depois. Então aqui é o pessoal usando a ferramenta, o azulzinho, o vermelhinho aqui é o pessoal que não usou a ferramenta, e a primeira barra mais escura é o antes, e a mais clara é o depois. Então, por exemplo, aqui teve uma queda para o pessoal que usou o Floss Coach, mas nos outros ou se manteve, ou quem teve a queda foi no pessoal que não usou o Floss Coach. Então, por exemplo, aqui o cara a média foi 5, de o quão confiante as pessoas estavam. Por exemplo, a pergunta é escrever ou entender inglês. Então você pergunta para o cara, quão confiante você está em escrever e entender inglês? Em média, aqui as pessoas se avaliaram com 5, e depois que realizaram a tarefa, caiu para 4. Ou seja, a pessoa descobriu que não é tão assim. Aqui, por exemplo, é o processo de contribuir. O quão confiante a pessoa estava em entender o processo de contribuir. Então a gente viu que isso foi curioso. A confiança aumentou em quem usou a ferramenta e caiu em quem não usou. A nossa grande conclusão aqui foi que a ferramenta ajudou principalmente com questões de processo, de entender o que vem primeiro, o que vem depois, como fazer, onde fazer. Então isso ficou bem claro aqui. Processo de contribuir para open source, também caiu para o pessoal que não usou a ferramenta. E encontrar o pedaço de código a ser modificado, também caiu para quem não usou a ferramenta. E para quem usou a ferramenta, aumentou aqui o escolher uma tarefa. Então o pessoal ficou mais confiante em saber escolher uma tarefa depois de ter feito a contribuição. Então, a conclusão aqui, pela essa análise do Self-Efficacy, é que sim, a ferramenta ajudou. E que ela, nessas partes aqui, que é entender o código, escrever ou modificar o código, são partes mais técnicas, você percebe que a ferramenta não influenciou muita coisa, né? A ferramenta, de fato, influenciou mais na parte de processo. A gente achou que ela fosse ajudar também na parte social, mas, curiosamente, o pessoal não reportou que não precisou entrar em contato com a comunidade por usar a ferramenta. Então, não sentiu em nenhum momento necessidade de fazer perguntas. As informações que eles precisavam estavam lá, né? Enquanto o pessoal que não usou a ferramenta teve esse tipo de barreira. E o último foi o TAM, que é o Technology Acceptance Model. A gente vê aqui que os verdinhos, né, são positivos e esse aqui é o neutro e o vermelhinho é o negativo. Então deu para ver que eles de fato acreditam que a ferramenta levam eles a trabalhar mais rapidamente, eles ganham performance, ganham produtividade, ganham efetividade, faz o trabalho ser mais fácil e considera útil, no geral, a ferramenta. Isso aqui é um pedaço da análise, o TAM, ele é maior, tem mais questões, mas no geral também foi muito positivo. Então a gente conseguiu mostrar que a ferramenta ajudou, a gente publicou esse artigo que descreve esse processo esse ano no ICSE, que é a principal conferência aí da área de engenharia de software. E isso tudo é um ciclo, né? A pesquisa ela é iterativa e incremental. A gente também não acredita em pesquisa que segue ciclo em cascata.
Então a gente fez um primeiro ciclo de resolver esses problemas, né, entendendo as barreiras, construindo um portal que simplesmente organizou a informação e avaliando. Agora a gente vai fazer novos ciclos. Então, por exemplo, o ciclo de entendimento. A gente quer entender esse fenômeno do GitHub, ver o que são essas features sociais que auxiliam a contribuição para os projetos. Então aqui tem alguns projetos que já eram software livre e migraram para o GitHub. A gente encontrou diferenças estatisticamente significantes para a grande maioria dos projetos. Então aqui não dá para ver muito, mas tem uma linha tracejada que mostra o momento da migração para o GitHub. Tipo Jenkins, ele estava num outro repositório, aqui nesse ponto ele migrou para o GitHub. Então dá para ver claramente que teve um aumento aí de todas essas métricas, onde a métrica é o número de contribuições, o número de pull request e o número de desenvolvedores. Então todas elas aumentam, né? O mesmo foi aqui para o MongoDB, para o Rails também ficou bem claro aqui. O Rails tinha uma contribuição baixa aqui, no momento que ele migrou para o GitHub, deu um salto ali. O Joomla, isso também está sendo... esse é o que está sendo apresentado lá no IXIMI. A gente está olhando também para as empresas que migraram para o GitHub. Então, por exemplo, o Swift, o Storm, que eram projetos fechados e migraram. Então a gente está vendo também o que acontece nesse momento da migração, como que a comunidade recebe esses projetos. A gente está olhando, rodando entrevistas e surveys também, né, com essas comunidades e empresas, e olhando também o que sai na mídia. A gente minerou dois repositórios de notícias e está fazendo também uma análise do que a mídia circula, ou os blogs circulam, falando quais são os motivos que levaram essas empresas a migrar para o código aberto ou para o GitHub especificamente. Então a gente quer entender melhor esse cenário, para depois dar um suporte melhor. Outra linha de pesquisa atual com relação ao entendimento, a gente está entrevistando professores que adotam esse assignment, né, essa atividade, esse trabalho de contribuir para um projeto de software livre, porque na nossa experiência a gente viu que é extremamente útil para os alunos. Os alunos aprendem um monte, apesar de eles baterem muita cabeça e muitas vezes não conseguirem fazer essa contribuição. Na verdade, eu esqueci de falar, mas a nota dos alunos não está condicionada necessariamente até aquela contribuição aceita pela comunidade, até porque isso foge do controle deles, mas tem a ver com todo o processo. Então, até por isso que a gente incentiva eles a fazerem aquele diário, que a gente quer ver quais foram os passos que ele deu, como que ele deu, que decisões que ele tomou, quais problemas que eles enfrentaram, que ações que eles tomaram para resolver os problemas. Então a gente dá a nota pelo processo e não necessariamente pelo resultado final. E aí a gente quer entender quais são esses benefícios de usar essa atividade de contribuir para um projeto de software livre na educação. Então a gente já entrevistou aí vários professores aí no Brasil e no mundo, e está fazendo essa análise qualitativa para identificar esses benefícios, pelo menos o que os professores, o lado do professor, né, o que eles veem disso. Depois a gente quer olhar mais outros dois lados, dos alunos que estão cursando a disciplina e de alunos quando já foram para o mercado de trabalho e estão olhando lá para trás e tiveram essa atividade e ver se isso ajudou eles na carreira ou não. Então isso é um trabalho em andamento. A gente está olhando para esses programas de engajamento também, para entender melhor as motivações que os alunos entram em projetos de software livre. Então, em especial, o Google Summer of Code. Então, não sei se todo mundo conhece, é um programa promovido pela Google, onde ela paga $5.500 para o aluno, durante 3 meses, trabalhar em um projeto de software livre. E a comunidade oferece mentor, etc. E a gente quer entender o que leva o aluno a entrar nesse projeto, justamente para ver quais são os pesos que ele coloca na decisão dele de entrar. Se a comunidade, então, quiser atrair mais alunos, onde que ela investe? A gente achou o Google Summer of Code um cenário bastante interessante. Por quê? Porque tem dinheiro envolvido, então será que é o dinheiro que manda? Tem um nome forte envolvido, Google,
Então, será que é porque tem um nome Google que as pessoas querem participar? Tem mentor, então será que é uma oportunidade que as pessoas buscam mentoria? Tem trabalhos desafiadores, né? Porque um projeto para ser aprovado no Google Summer of Code não pode ser algo trivial, né? Então tem que ser algo com uma complexidade grande. Então o que é que leva as pessoas a decidirem? Então a gente também rodou uma série de surveys e entrevistas e descobriu que, curiosamente, os mentores, a grande maioria aqui, dá para perceber por essa barra aqui, acredita que é porque eles entram no Google Summer of Code porque eles querem receber o pagamento, né? Então isso é o pessoal que concorda fortemente com essa afirmação. Na verdade, a gente fez a seguinte pergunta para descobrir o que pesava. Então a gente perguntava, se removesse o pagamento, você acha que os alunos continuariam a participar do Google Summer of Code? E perguntava para o aluno a mesma coisa, se não tivesse o pagamento, você teria participado mesmo assim? Se você não fosse proibido de colocar no seu currículo que você participou, você participaria mesmo assim? Se não fosse o nome Google, né, se fosse um nome desconhecido, você participaria mesmo assim? E queria ver o que impactava mais. Então, para os mentores, eles afirmam que é o dinheiro, e para os participantes, uma grande parte aqui afirma que é poder colocar isso, alavancar a carreira, poder colocar isso no currículo, né, que é o grande lance deles. E a gente viu que grande parte dos alunos vem de países em desenvolvimento, né, como por exemplo Sri Lanka, China, Índia. Pena que o Brasil também não está tão popular aqui, mas Sri Lanka chama bastante atenção ali. Isso aqui pegando só o Apache de 2014, que a gente fez um estudo de caso. Mas se você for olhar no geral, os países subdesenvolvidos têm uma participação mais expressiva. Então a gente imaginava, por conta do dinheiro. Mas entrevistando eles, não. Eles querem participar para poder colocar no currículo e eventualmente sair do país. Conseguir uma oportunidade no exterior ou sair da cidade dele e conseguir ir para a capital, né? Ou seja, ver isso como uma oportunidade. A gente está até coletando, pegando quem participou, tentando achar o LinkedIn desses participantes e fazendo uma série de análises. Então, por exemplo, a gente viu que muitos colocam até 2 participações, como se tivesse trabalhado no Google, né, como participante do Google Summer of Code, e coloca lá o logo do Google, tudo, e o projeto Software Livre. Então, coloca lá, participei do Apache, né, do servidor Apache, eu participei do LibreOffice e coisas do gênero. São nomes fortes também. Então eles valorizam isso muito no currículo. Isso pesa bastante para eles. Então a gente quer depois, com essa pesquisa, gerar uma série de recomendações para as comunidades de como atrair mais participação de alunos. Isso está sendo em parceria com o pessoal da Universidade de Victoria, no Canadá. Em parceria com o pessoal da Universidade de Oregon State, a gente está investigando essa questão dos mentores, quais são os benefícios, se vale a pena ou não, quando que vale a pena, porque é um recurso caro para a comunidade. Então a gente também está entrevistando mentores do Google Summer of Code ou de outros programas. Depois a gente quer fazer novas ferramentas, né, ganhando esse entendimento preliminar de que quer projetar novos artefatos. Um trabalho que já está em andamento é a ideia de olhar para a documentação fora do projeto, né, que a gente sabe que hoje o desenvolvedor não olha só para a documentação formal, que é aquela que está ali perto dele do projeto. Ele vai no Stack Overflow, ele vai nos fóruns, tem blogs, tem em tudo quanto é canto, tem informações que ajuda ele no dia a dia, né? Então a gente quer transformar isso tudo que está na web, compilar para conseguir entregar para um novato específico daquele projeto, onde ele possa fazer uma busca um pouco mais inteligente do que ele consegue fazer no Google em geral, né? Então a ideia é aproveitar esse conceito de Big Data aplicado aí a repositórios de software. Não só do seu projeto específico, mas às vezes aquela dúvida que você tem a resposta num projeto similar, ou num projeto do mesmo ecossistema. Então, por exemplo, você está contribuindo para um projeto da Gnome,
pode ser que aquele problema que você está enfrentando, alguém já resolveu num outro projeto do Gnome. Então, você está trabalhando na calculadora, alguém já resolveu isso lá no calendário. Né? Só que você está na calculadora, você não enxerga o que está ali no projeto calendário. Então, a gente está utilizando essas técnicas de mineração de repositórios de software. Isso é uma área aí da engenharia de software, tem uma conferência com esse nome, cuja ideia é como que você pega essas informações que estão nas várias ferramentas, minera para conseguir extrair informação útil ali para o desenvolvedor ou para alguém do ecossistema, etc. Então, de novo, olhando para o potencial disso, a gente está falando só do GitHub de 31 milhões de repositórios. Então, eventualmente, a gente pode conseguir alguma solução para o problema que você está enfrentando, uma resposta para a sua pergunta em um desses milhões de repositórios, né? Tem 12 milhões de usuários, ou em algum desses outros projetos espalhados aí nesses vários outros repositórios que também são utilizados. Então, em parceria aqui com um professor da Universidade de Adelaide, da Austrália, que foi meu pós-doc, a gente está utilizando técnicas de processamento de linguagem natural para fazer análise desses documentos, extrair as tarefas de programação para conseguir fazer uma busca onde o aluno ou novato tenha ciência do que é uma tarefa de desenvolvimento, o que é uma entidade de desenvolvimento, por exemplo, uma classe, um método, entender pedaços de código dentro desses documentos. Então a gente está utilizando. O Christoph já fez isso no Canadá para um escopo de uma empresa com código fechado, fez o parser dela usando essas técnicas de processamento de linguagem natural. A gente quer expandir isso agora para um universo de projetos de software livre, que tem uma quantidade muito maior de documentação espalhada por aí. Né? Então, Technical Information Retrieval e do próprio mineração de repositórios. Isso é um trabalho em andamento. Um outro trabalho em andamento é como promover o engajamento por meio de elementos de gamificação. Então, a gente quer investigar se a gente gamificar o Floss Coach, a gente aumenta o engajamento, de repente o usuário faz mais contribuições, se ele começar a ganhar pontos, ganhar distintivos. A gente vê isso no Stack Overflow, por exemplo. Lá já tem vários estudos da CSCW que olham para isso, como esses elementos de games engajam mais os usuários. A gente quer testar isso também no escopo de comunidades de software livre. A gente está fazendo isso junto com a Sabrina da PUC do Rio Grande do Sul. E estamos olhando também para barreiras específicas. Então, lembrando que a gente tem lá 64 barreiras naquele modelo. Então, por exemplo, a gente quer recomendar mudanças. Por quê? Porque frequentemente uma barreira que a gente também encontrou muitos reportes, e reportes bastante frustrantes, são que o pull request nunca é aceito. Né? O novato vai lá, faz a contribuição dele, manda um pull request para a comunidade retorna aquilo, não foi aceito porque faltou modificar tal lugar, ou porque não seguiu tal convenção. Então a gente encontrou esses vai e volta muito frequente, como sendo outro problema grande. Então, como o novato não conhece a arquitetura do sistema, eles não sabem que quando você muda essa classe aqui, ele também tem que mudar esse XML, né, porque essas coisas estão fortemente acopladas. O estado da arte nessa propagação de mudança usa regras de associação. Então, isso aqui tem uma ferramenta que foi proposta por um pesquisador da Microsoft Research, que é um plugin para o Eclipse que usa a ideia de regras de associação, que é a mesma coisa que a Amazon usa para recomendar livros. Do tipo, você que comprou esse livro também gostaria de comprar esse. Né? Por quê? Porque pessoas que compraram esse livro também compraram esse. A ideia é que pessoas que modificaram esse arquivo também modificaram esse. Né? E ele desenvolveu esse plugin que fazia justamente isso. Enquanto a pessoa estava modificando aqui, ele oferecia quais arquivos deveriam ser modificados juntos. E conseguiu aí uma precisão, né, por volta de 50%. Então, 50% das vezes acertava e 50% das vezes errava. No outro trabalho de doutorado, a gente procurou usar informações de contexto, porque
Tudo bem, ler livros não é tão contextual assim. Tudo bem, tem momentos da vida que a pessoa prefere um determinado livro, depois dos momentos outros, mas para desenvolvimento de software isso faz muita diferença. Depende da tarefa que você está fazendo. Dependendo da tarefa que você está fazendo, você modifica o arquivo A com B, ou dependendo da tarefa, você modifica o A com C, né? Então a gente minerou uma série de métricas relacionadas aos comentários das issues, métricas relacionadas às próprias issues, como por exemplo o tamanho da issue, que dava um indicativo se era complexo ou não, e da própria modificação dos artefatos. E colocou isso num modelo de predição, usando o Random Forest, para tentar prever quais pares de arquivos seriam modificados naquele momento. Encontramos aqui métricas muito melhores do que regras de associação. Então, precisão aqui de 87, recall de 87, precisão de 89, ou seja, muito menos falsos positivos usando métricas sociotécnicas. Isso também foi um trabalho de doutorado. A gente também olhou para detectar problemas de código, isso é um outro trabalho de doutorado, para alertar a comunidade, olha, esse ponto do código você deveria melhorar se você quiser trabalhar com novatos. Por quê? Porque você já conhece esses problemas, mas alguém que está chegando agora vai enfrentar problemas de entendimento. Então tem esse trabalho de code smells, ou anomalias de código, como detectar. Abrindo um pouco mais o escopo, a gente não quer só pegar desenvolvedores e levar eles para o universo de open source, a gente também quer pegar pessoas e levar para o universo de desenvolvedores. Então tem uma outra aluna de doutorado que está olhando para a dificuldade de aprendizagem de programação. Então aquele levantamento de barreiras que a gente fez para quais são as barreiras que as pessoas enfrentam ao começar a contribuir para software livre, a gente está fazendo quais são as barreiras que as pessoas enfrentam para começar a programar, para aprender a programar. Principalmente pessoas que não são da área de computação. Então a gente estava fazendo com o pessoal da matemática, da oceanografia, da física, da economia, pessoal lá os alunos da USP. Depois disso, mais avaliação, né? A gente está implantando nos projetos de software livre da universidade, continuando a utilizar isso na sala de aula, que é o nosso laboratório. A gente tinha esses planos, não sei como vai ficar com essas mudanças no governo, de implantar isso no portal de software público do Brasil e nos próprios projetos, né? Já está em um projeto, a gente quer colocar o Floss Code em mais projetos. Tá? No futuro, o que a gente quer é uma plataforma que a gente até vai descreveu ela nesse Vision Paper para o FSI, onde a gente quer não só tratar um projeto isolado, mas um ecossistema e um caminho onde o novato pode aprender a desenvolver, fazendo uma tarefa de um projeto para o outro e por aí vai. Então, recapitulando, as empresas estão abrindo o código-fonte desses projetos, querem encontrar essa multidão, né, querem tirar proveito dessa massa de desenvolvedores que estão por aí. Porém, os novatos têm muita dificuldade para entrar num projeto de software livre, porque a gente quer entender, desenvolver ferramentas e avaliá-las. A gente mostrou uma primeira avaliação que a gente fez, desenvolvendo esse modelo de barreiras, construção desse portal chamado Floss Code. Depois a gente avaliou ele numa disciplina e novos cenários de avaliação, como por exemplo, migração do GitHub, de projetos que já eram, de empresas, de usar na educação, olhar para o Google Summer of Code, mentores. A gente quer usar novas técnicas, como processamento de linguagem natural, gamificação, a predição, uso de modelos de predição, de aprendizagem de máquina. E, no final, a gente quer avaliar isso no escopo maior e ter no futuro, essa plataforma que ajuda um ecossistema de desenvolvimento. Tá? Então, as recomendações finais para os projetos, né? Não existe segunda chance de causar uma primeira impressão. Então, cuidar das barreiras, prestar atenção se quiser atrair novatos. Para as companhias, a mesma recomendação. Normalmente, elas abrem um código sem ter uma preocupação grande com as entradas de novatos. E para nós, pesquisadores, ter um catálogo aí grande de barreiras e desafios
que a gente precisa enfrentar, né? Então, junte-se a nós e qualquer dúvida, estamos aí. Aqui estão meus contatos. E é isso. Obrigado.